Terapia Social está de volta e desta feita com um tema... Forças militares. É o nosso tema. É o nosso tema. Aliás, é mais o tema de um do que do outro, mas não percam. Já estás a condicionar a nossa audiência, mas tudo bem, só temos mais esta hipótese para gravar. Tu és a parte mais divertida deste podcast, Paulo, portanto eu acho que não estou a condicionar rigorosamente nada. Não tentes ganhar vantagem com os ouvintes ao diminuir-te. Sejam bem-vindos a mais um Terapia Social. E estaremos de volta nesta rentrée, Terapia Social, um podcast que... Fica no ouvido... Bem-vindos a mais um episódio de Terapia Social. Estamos aqui nesta rentrée, depois de uma pausa estival. Não foi, Tiago? Foi, olha, tivemos de férias. Paulinho, eu sei que tu gostas muito, portanto eu vou começar já por aqui, só para pôr as armas todas em cima da mesa. Tivemos, de facto, nós estávamos a precisar de férias, de reorganizar toda a estratégia um dos melhores podcasts atualmente na cena nacional, quiçá internacional, e foi isso que nós fizemos. Neste momento voltámos ainda com mais qualidade, ainda mais fortes, ainda mais bem dispostos, e esta é aquela que é de facto a mais pura das realidades de tudo aquilo que eu disse até agora. E pronto, temos aqui mais uns quantos minutos de boa disposição e profundidade e alguma terapia, quiçá. O que nós tínhamos combinado era tu dizeres nesta tua breve, sem querer ser irónico, dissertação inicial, qual é que era o tema do podcast e tu não disseste. Sim, olha, eu estávamos aqui há bocadinho até a fazer o aquecimento e eu meti-me contigo porque acho que este episódio é mais ou menos como aquele do snowboard, mas ao contrário. Portanto, nós vamos falar sobre forças militares. Tu já falaste aqui várias vezes, portanto não é surpresa para ninguém que fizeste parte desse campeonato durante algum tempo, vamos dizer assim. Ok. Portanto, has de ter certamente muito para me ensinar sobre o assunto. E certamente que, junto com alguma da minha experiência, que apesar de ser menor que a tua, e não é difícil, tenho também alguns episódios giros relacionados com o assunto. Vamos ver se vamos chegar a falar efetivamente sobre o nosso tema, porque também não era inédito nós darmos um tema que depois nunca sequer chegamos a tocar nele, mas o projeto, pelo menos, passa por aí. Deixa-me só corrigir-te sem querer ser intrusivo. Corrige, meu caro, corrige. A comparação que tu fizeste, nós vamos falar sobre forças militares ou sobre tropa, sim, ou o que seja, portanto, falar sobre essa área. Mas tu disseste que é equiparado ao snowboard. Não, tu tens orgasmos com a neve, ou seja, tu gostas muito da neve. Sim, sem dúvida, tenho orgasmos na neve. Tenho orgasmos com a neve e tenho orgasmos na neve. E espero ter muitos mais na neve, mas eu falava ao nível do conhecimento. Eu acho que no nosso guião a parte mais gráfica era só a partir dos 15 minutos, as pessoas acabaram de entrar agora, Tiago, com calma. Já está, estamos bem. Temos espaço para subir ainda, bem, não conseguimos subir mais um bocado. Tudo bem que orgasmos na neve é uma coisa que eventualmente possa passar despercebida, mas graficamente existe para todos os efeitos. Sim. A questão aqui é que eu não sinto uma atração tão fatal pela neve, ou melhor, pelo exército ou pelas forças armadas como tu tens pela neve, portanto não dá para fazer essa comparação. Eu quando falei, não falei no sentido de atração, falei no sentido de conhecimento. O teu nível de conhecimento é certamente bastante profundo e nem sequer estou a fazê-lo relativamente ao meu, porque o meu é praticamente nulo. Não, mas tens toda a razão, porque é bom, eu também reconheço que de facto falhei, não percebi bem a tua mensagem. Aqui ninguém falha, meu caro. Vamos ver quantas vezes é que tu reconheces as tuas falhas até ao final deste podcast. Tropa. Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando falamos nisto? A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu falo de tropa, provavelmente é o anúncio dos paraquedistas na televisão, que era jovem, se gostas de aventura, vem saltar connosco. E que aquilo parecia muito divertido, ainda era a preto e branco, ou se calhar já era a cores, no final dos anos 80.
Em contraponto, eu entrei nos paraquedistas em 11 de maio, que foi um sábado, porque as incorporações nos paraquedistas, a entrada para a tropa era um sábado, para ter um efeito psicológico mais duro, entre aspas, porque tu começas logo a tropa no fim de semana, e eu não estava lá dentro nem há meia hora no quartel, apanhei um estalo de um furriel, e eu ainda estava a civil, ia buscar o fardamento e eu só me distraí da linha. Íamos em fila indiana. Portanto, o percurso que tu fizeste foi paraquedismo? Foi paraquedista militar, okay. Não é paraquedismo. Paraquedismo é saltar de um avião. Não, sim, mas... Paraquedismo militar é saltar de um avião e ir apanhando porrada no processo até chegares lá. Saltares fardado? Fardado, com armas, com extras, munições, com os extras. Com uma mochila no meio das pernas, enfim. Portanto, saltares à noite e a diferença entre o paraquedismo militar e o paraquedismo civil, não é? Aqueles gajos fixes que fazem cada livro. Sim. É que a regra no paraquedismo militar é quanto mais rápido chegas ao chão, melhor. Não é? Para o inimigo não te atingir. Menor é a probabilidade de levares um tiro. Tal e qual. Estamos a falar de saltos de 400 metros, 600 metros, portanto é uma abordagem prática do paraquedismo. Sim, sim, sim. E depois há o treino militar. É a eficácia, não é? Isto traduz tudo numa coisa simples que é a eficácia. É treino para a eficácia. A eficácia... Estás num avião e de repente rapidamente tens que chegar ao sol e pronto. Não há cá romantismo, não há cá prazer, não é chegar rápido. Eu acho que há tudo isso, há romantismo e há prazer, mas há dor, portanto é preciso equilibrar essas coisas todas e tu perceberes que para haver prazer e romantismo tem que haver alguma dor envolvida no processo. Também faz parte, e agora olhando mais globalmente e não querendo já fugir do tema, mas quando tu falas em romantismo e em prazer, a dor quase sempre, se for uma coisa bem feita, a dor quase sempre está lá também. Eu acho que se for bom dói sempre um bocadinho. Exatamente. Né? Se não... Até digo mais, se não doer é porque não foi bom o suficiente. Ok, e agora, quem entrou agora no podcast, na nossa conversa... Sadomaso-social. De terapia social, eventualmente pode não saber bem qual é que é o tema de arranque. Puxem para trás e vejam isso do princípio. Não, e vamos ajudar as pessoas, podem entrar a meio. Portanto, estamos a falar de Forças Armadas e eu, Paulo, passei lá 23 anos. Alguém que nos trata bem, neste momento está a chegar com mais néctar. Só para garantir. Diga. Quer mais aí alguma coisa? Estamos bem. Muito obrigado. Está bem, obrigado. Ora, tivemos aqui uma interrupção positiva, podemos dizer que é uma interrupção positiva, que é aquilo que garante que nós vamos continuar a gravar animados e bem dispostos. Nós gravamos, por norma, num restaurante, temos que começar a fazer publicidade, isto não pode ser assim. Depois temos que negociar, não falamos já, mas temos que negociar e para a semana, se tudo correr bem, se as negociações correrem bem, vamos começar a falar dos nomes, até porque pessoas que nos seguem e que se queiram juntar a nós... São duas, não é? Que as duas pessoas que nos seguem, exatamente, e que religiosamente ouvem todos os episódios desde o primeiro, essas duas pessoas, podem passar a fazer parte também, portanto, se juntarem a nós no dia e na hora a que nós estamos, vamos chamar no estúdio, não é? No estúdio de gravação, sim, poderemos fazer um podcast em direto com um convidado, não é? Portanto, podemos convidar alguém para almoçar connosco. Parece-me bem. E se calhar gravar tudo, em vez de gravar a conversa após o almoço, gravar a conversa toda. Paulo, agora, e lá está, isto é uma chatice manter o tema, mas nós chegámos a fazer uns streamings, não foi? Quando estávamos em confinamento, os últimos episódios que gravámos, ainda gravámos e tivemos streaming, tivemos pessoas a participar. Fizemos uma experiência, sim. Foi só uma? Foi só uma, foi. Ok. Temos que começar a lançar aí o nosso programa de patronos. Falamos sobre isso depois, não interessa. Sim, portanto, porque eu estava a ver, tu estavas a sentir que estávamos a perder a audiência agora, neste momento. Não sei se estávamos. Estavas, por isso é que tu reagiste dessa forma. Mas então. ainda assim não é tema para agora, até porque nós estamos aqui cheios da pica de gravar outra vez. O que é que tu achas da tropa? O que é que eu acho da tropa? Eu acho que tem um defeito, que neste momento não é um defeito, mas que foi durante muitos anos e que ainda hoje está na cabeça de muita gente, que é, a tropa tinha, eu vou corrigir o tempo verbal, a tropa tinha um defeito, é que era obrigatória. Ok. E o que é obrigatório é sempre uma chatice. Se é obrigatório é porque não era muito bom. Porque se fosse bom não tinha que ser obrigatório. Ok. Portanto, e na altura em que era obrigatória, eu costumava ouvir dizer, que a tropa prejudicava-te mais do que te ajudava.
sendo que a tropa era suposto fazer uma coisa porreira, que era, e durante muitos anos, eu acredito que para algumas gerações, moldar-te como um homem, ensinar-te algumas coisas, ensinar-te da vida e esse tipo de coisas, não é? Ensinar-te a fazer a cama, que era uma coisa que muitos homens não sabiam fazer. E eu acho essas coisas positivas. O problema era o resto. E a chatice é que, imagina que tu estavas e tinhas um percurso académico, e depois querias fazer uma carreira numa determinada área, e durante X meses tinhas que interromper toda a tua vida para estares na tropa. E isso era complicado de ser positivo e achares que era positivo. Ok, isso é um tema interessante, porque eu dei na tropa sempre, passei 3 anos nos paraquedistas, depois acabei por ficar em Mafra, sempre a dar formação. Sim. Eu ainda apanhei, nas recrutas que dei, ainda apanhei serviço militar obrigatório, ainda apanhei pessoas que não sabiam ler, soldados que entravam para a tropa e que não sabiam ler. Acredito. Não teriam, não direi déficit cognitivo, mas gente que era arrancado de uma quinta, alguns não tinham oportunidade, interior, não tinham e não tinham oportunidade ou estímulos ou ferramentas para sequer para comunicarem uma frase banal, não é? Que isso é um bocado ridículo. E foi um bocado um choque para perceber, quando na altura, e estamos a falar em 93, 94, já lá vão 25 anos, né? Portanto já passou muito tempo, mas foi um choque porque mesmo nessa altura se calhar era positivista demais e pensava, não, acho que toda a gente minimamente atinge, e não é o facto. Mas eu acho que a tropa em si, ou a tropa obrigatória, não era necessariamente má. Era má para quem pensa que a vida é uma merda que acontece conforme nós planeamos. E não é. Ou seja, muito provavelmente as pessoas que normalmente fazem planos e têm aquele plano, ok, eu aos 20, aos 19 vou para a universidade, a seguir faço isso, a seguir faço aquilo. Algo que se meta no meio e que te obriga a passar por uma experiência diferente, em que te obrigam a ficar uniformizado, a ficar igual aos outros, a perceber que não podes tu mandar nem decidir sempre, eu acho que acaba por ser muito positivo e pode atrasar uma carreira académica, mas garanto que dá mais bagagem para quem tenha uma carreira de vida, não é? É um bocado por aí, porque é uma experiência diferente. E nem tudo tem que acontecer quando nós queremos, é um bocadinho por aí. Agora, se é bom, se é mau, para umas pessoas terá sido desagradável, para outras terá sido agradável, para umas terá sido desagradável e foi útil, não é? Portanto, não sabemos, portanto é um bocadinho por aí. Tu claramente jogas do lado da equipa dos militares, e eu vejo, não me interrompas já, interrompas-me a seguir, bebe lá o que estás a beber. Sabes que aquilo que tu falas e os ensinamentos para a vida e todo aquele percurso e tudo aquilo que se esperava muitas vezes da tropa, de pessoas que tinham poucos estímulos e poucas oportunidades, eu sinto-me um afortunado, porque quando eu tinha 10 anos entrei naquilo que eu sempre chamei com algum carinho a minha tropa. Vamos falar dos escoteiros outra vez, não? Não, vamos falar das artes marciais. Ok, tudo bem. Em que um gajo primeiro mocha e depois pergunta porquê. E eu desde os 10 anos que aprendi a fazer isso, ou seja, tu primeiro pagas o castigo e depois é que vais explicar à pessoa, mas olha, não fui eu que falei. E a pessoa diz-te, pois, mas agora já está, tipo, aguento. Eu não sinto falta, aquilo que outras pessoas podem ter sentido, eu não senti falta porque a partir dos 10 anos que eu tive um bocado a noção do que era a hierarquia, adaptada um bocado à minha idade também, e tinha um bocado de noção do que era o respeitinho pelos mais velhos e rotinas. E artes marciais implica disciplina Exatamente. E é por aí sempre. Talvez por isso eu não senti a mínima falta, e quando eu cheguei à altura e fui fazer, e ainda hoje trago algumas recordações agarradas ao corpo do momento em que eu fiz, acho que não se chama inspeção, mas pronto, na prática é o dia da inspeção em que tu vais lá, estás lá a ser inspecionado, não é? E ainda hoje tenho algumas memórias giras e já vamos falar sobre isso mais à frente, mas não sinto, quando descobri que ia passar à reserva territorial, não senti a mínima pena, porque acho que não perdi nada da vida. A única diferença é que a minha farda, em vez de ser verde malhado, era branca, com um cinto com uma cor qualquer à cintura, porque eu tive muito e vivi bastante, vivi bastante e bastante intenso
o meu percurso nas artes marciais e que me deu exatamente alguns dos valores que provavelmente a tropa deu a outras pessoas. Sem dúvida. Mas isso é o meu entendimento de quem nunca lá esteve, não sei, podes-me corrigir entretanto. Não, acho que sim, as artes marciais, ou eventualmente até poderá haver outras situações em que as pessoas se envolvam. Sim, pode ser um clube de voleibol, se tiver sim, o mesmo desporto, regra geral, também te impõe, se fizeres desporto de uma forma mais efetiva, digamos Mas assim. Mas fiquei curioso com a tua reação aos escoteiros, já vais falar sobre isso a seguir, espero eu. Não necessariamente, não tenho nada contra os escoteiros, acho que os escoteiros ou Cruz Vermelha acabam por ser também escolas de vida que põem as pessoas em situações em que têm que se superar, é um bocadinho por aí. E por norma, se nós não nos cruzarmos de uma forma consciente ou inconsciente com esses momentos na nossa vida, acho que é um bocadinho uma coisa muito útil que perdemos, se calhar entre os 15 e os 25, que é passar por um sítio onde tu não decides, onde tu não mandas, onde tu apenas tens de cumprir. Isso acho que é um treino interessante para quando somos mais adultos, para reagir e para digerir as contrariedades e as cenas que vêm por aí. Mas na tropa eu passei momentos muito interessantes e momentos intensos, como toda a gente passou nas partes da vida, mas... Queres destacar algum já? Não sei. Tira um, o melhor assim, de todos. À bruta, assim, o melhor de todos. Não há bons momentos na tropa, esse é o melhor de todos. Há momentos e momentos em que tu aprendes muito, mas não há bons momentos. Não há bons momentos? Não, claro que há bons momentos. Portanto, eu lembro, por exemplo, eu estive em Timor e na Bósnia como outsider, não é? Na Bósnia era alguém que estava a impor paz, ou em Timor era alguém que estava a dar formação, o que era um papel confortável, não é? Formação em? Em Timor estive a dar um curso de sargentos a 50 timorenses durante 6 meses. A formar forças militares de lá, isso? Sim, com uma guerra civil no meio em que eu perdi metade do pelotão porque eram da etnia revoltosa, isto em 2006. Ok. E na Bósnia estive a impor paz, a fazer patrulhas, a controlar, a fazer checkpoints, a obrigar os bósnios, imagina tu teres aqui militares estrangeiros que têm que revistar o carro ou têm que te mandar parar a cada cruzamento. Porra. Portanto, é um bocadinho por aí. Não deve ser fácil, não. Nem é fácil, nem é difícil, é o que tens que fazer e é uma questão de aproveitares o melhor que o momento tem. Há sempre coisas boas ali no processo, mas as duas coisas que eu me recordo, ao que tu me perguntaste agora, foi quer na Bósnia, quer em Timor. Em Timor foi dar livros a crianças e na Bósnia foi dar doces aos chocolates que nós tínhamos na nossa ração de combate a crianças. E é engraçado porque tens ali uma criança que está no meio daquela confusão toda com os adultos que por norma têm tudo menos juízo, por isso é que nós estamos ali, não é? Yeah. E é giro. Acredito. Essa parte acredito que seja bastante compensadora. O percurso que tu tiveste que fazer até chegar aí é que talvez não seja o mais tranquilo ou o mais pacífico. Não, se calhar não é, mas isto também vai depender das escolhas e das perspectivas. Isto aqui também se aplica-se a uma data de coisas, mas no meu caso no Exército eu escolhi infantaria e infantaria teoricamente tens que sofrer mais no corpo, é duro, não é? Fisicamente é duro, psicologicamente é duro. Há quem vá para o Exército e tenha um trabalho ou uma vida tranquila, não é? Podemos dizer que há pessoas no Exército, militares, eu fui militar durante 23 anos e apanhei no toutiço, não é? Escolha minha, não é? Opção minha. Porque foste para a infantaria? Sim, porque foi uma opção minha. Qual a diferença do Exército para a infantaria? Não há diferença, a infantaria é uma das partes do Exército. Okay. A infantaria, teoricamente... É para tu vês o meu nível de conhecimento da tropa é este. Pois, e provavelmente poderá ser o nível de conhecimento dos nossos ouvintes. Exatamente. Olá, ouvintes, está tudo bem por aí? Portanto, o Exército tem várias ramificações, tal como qualquer empresa, não é? Portanto, tu tens a infantaria, teoricamente, são quem vai para a frente de batalha, quem combate, quem mata, quem faz essas coisas todas. Tens a artilharia que estão cá atrás a mandar umas granadas lá para a frente, né? umas bombas em linguagem popular. Exatamente. Tens a cavalaria que são os carros de combate, tens a administração militar que trata da contratos parte e da alimentação e etc. Sim, também faz parte.
tens a saúde, é como uma empresa normal, há trabalhos para todos os gostos, digamos assim. Mas no campo de batalha, tu tens a infantaria, a cavalaria e a artilharia, é isso? A artilharia e a engenharia. Ok. Que são os gajos que fazem pontes e que põem minas e os paraquedistas estão onde? São infantaria? Os paraquedistas, quando eu entrei, estávamos na Força Aérea e depois passámos para o Exército, portanto os paraquedistas são infantaria, sim. Ok. E estamos aqui a ter uma aula de... Sim. Isto parece o Dia Nacional da Defesa, não é? Enquadramento teórico sobre... Ainda bem que, mas olha... As Forças Armadas Portuguesas. O meu conhecimento da tropa basicamente é esse, não é muito mais do que isto. E deixa-me já despachar a minha história, que é rápida, e depois tu continuas, porque tens claramente mais à vontade. À inspeção e ele... Fui à inspeção, foi um dos dias... Portanto, eu tenho algumas coisas que guardo na memória, como a minha hora e meia mais mal gasta da vida, que foi a ver um filme que se chama The Mask, A Máscara, do... Como é que se chama aquele gajo? Do Jim Carrey. Jim Carrey, exatamente. Podias ter fechado os olhos. Eu sei, mas eu vi... Tua. Não, eu optei por ver o filme até ao fim e no final da hora e meia, mais ou menos, foi aquilo que durou. Olha, esta foi talvez a hora e meia mais mal gasta da minha vida. Provavelmente eles colocaram aquele filme para vocês não fazerem porcaria, tens noção disso? Atenção que não tem nada a ver com a inspeção. Ai não? Não, eu estava em casa e decidi ver aquele filme. Portanto, isto só para dizer de desperdício de vida, portanto, nos meus 40 e qualquer coisa anos de vida, em termos de desperdício de tempo, eu tenho uma hora e meia que consigo balizar perfeitamente, que foi o tempo que eu tive a ver o filme da Máscara, e tenho aquele dia e pico, porque foi um dia e depois temos que lá ir picar o ponto, porque na prática o segundo dia não foi para nada, em que eu tive naquilo, não sei se chama tecnicamente a inspeção, mas que eu tive efetivamente que estar lá a ouvir alguém falar e a fazer uns quantos testes psicotécnicos para, não digo para nada, que é isso que me estraga os planos, que é, eu não posso dizer que não foi para nada, porque eu, durante o tempo que lá estive, no primeiro dia, no segundo nada, mas no primeiro dia extraí uma coisa que ainda hoje digo com piada de vez em quando, mais por piada por outra coisa, mas que é, eu sou daltónico, há alguns tons de verdes, vermelhos e castanhos. E aprendi isso durante os vários psicotécnicos que fiz no tal dia da inspeção. Verdes, vermelhos e castanhos, deixa-se estar apto para o Exército porque o camuflado ardeu. Verdes, ou é vermelhos verde ou é castanho, eu estou com a carabina na mão e assim, olha, vou matar este gajo ou o outro, não é? Portanto, foi esse o meu entendimento. Mas não, eu no final daquele dia fiquei apto, como aos outros. E assim, olha, pronto. Eu, quando começar a matar, mato toda a gente e não se podem queixar porque eu vou ter um cartão que diz eu sou daltónico, meus amigos. Não é batota, eu sou daltónico. Mas pronto, acabei por ir parar à reserva ao fim de... Isto foi ainda durante... Não me lembro bem, mas acho que foi durante o meu curso superior. Quando acabei o curso superior foi quando efetivamente passei à reserva territorial, portanto até lá estás naquele limbo do pedes adiamento mais um ano, mas o que eu extraí de todo o meu percurso militar, se é que se pode chamar percurso militar, foi que de facto sou daltónico a alguns tons de verdes, vermelhos e castanhos. Esta informação foi-me transmitida até de uma forma bastante delicada e doce, como é habitual. Vá lá, naquele meio. À bruta, foda-se, 20 flexões. Mas foi, eu estou a ser irónico. De cima a baixo. Não, isso não. Repita comigo. Não foi sou daltónico, a verde, vermelhos e castanhos. O zero também é número, temos que começar do princípio. Mas não foi preciso nada disso, mas de facto é aquilo que eu extraio, porque de resto não tenho muito mais a dizer. E conheci algumas pessoas que de facto, aliás, conheço-te a ti, não é? E dá muito prazer conhecer-te a ti, portanto, muito obrigado, Paulo. Obrigado, Tiago. Esta é a parte em que os anfitriões se engraxam um ao outro, perdoem, mas também temos direito. Também faz parte e merecemos, de parte a parte, mas é um bocado isso, portanto, não tenho muito mais a dizer. E tenho até algumas, mas essas eu não vou falar aqui, não apetece, mas tenho até algumas más experiências indexadas a pessoas que estavam ligadas a forças militares. Eu também, estive há 23 anos, não são muitas. Pronto, ainda bem. Tive algumas, eu não direi más experiências, porque eu acho que eu sempre tive uma abordagem muito cautelosa das coisas na tropa, não é? Portanto, hoje olhando para trás, e isto aqui é quase um conselho de vida, não tenham uma abordagem tão cautelosa quanto a vossa cabeça vos está a dizer. Arrisquem mais, não é? Olhando para trás, devia ter arriscado mais, devia ter procurado mais. Mesmo assim, se calhar comparativamente com os grupos onde estive envolvido, arrisquei demais, sempre.
E eu acho isso interessante, que é no exército e na tropa, e isto é válido para outras áreas, o que sejam, onde nós estejamos incluídos, e agora varreu-se-me. Eu tinha aqui uma história engatilhada. Tu estavas a falar, não sei se está relacionado ou não, se nós estávamos aqui sincronizados ou não, mas eu acho que o ponto principal nisto é: existem boas pessoas e más pessoas em qualquer que seja o ambiente. E a chatice é que eu lembro-me de várias más pessoas com quem me cruzei que vestiam farda. E é aí que eu fico chateado. Ficaste traumatizado, mas tens que superar, porque nem toda a gente que veste farda é má pessoa, não é? Como é óbvio, mas se calhar sim, se calhar é aquilo que dizes, tenho que superar e talvez ainda não tenha superado, porque cá estarás tu para me ajudar. Não, eu nunca fui um elemento, isto acho que é a primeira vez que eu estou a dizer isto aqui, portanto, qual é que só estão duas pessoas a ouvir, não é? Eu nunca fui um elemento que se encaixasse verdadeiramente no sistema militar. Ou seja, eu era um elemento dentro do sistema militar ultra funcional, ou seja, fazia o que tinha que fazer e às vezes até fazia mais do que tinha que fazer, o que era uma coisa boa, porque eu estava colocado em Mafra, e Mafra era um sítio onde se trabalhava mais do que nos outros sítios, como em todas as empresas e departamentos. Mas uma questão que sempre me fez confusão desde o início foi a questão das hierarquias. Ou seja... Porquê? Porque ninguém tem direito só porque é hierarquicamente ou só porque hierarquicamente foi catalogado como estando naquele ponto. Ou seja, certo. Tu és o Tiago, é só o Tiago. Okay. Se tu fores o Tiago, Presidente da República, continuas a ser o Tiago. Sim, sem dúvida. Ou seja, tu continuas a ser pessoa. E a mim fazia-me confusão porque é que muitas da capa hierárquica te dava vantagens. Eu também usufruía delas, não é? Se eu fosse sargento, eu era sargento. Se eu fosse dar uma formação à frente de soldados, nos meus ombros estava a minha carga hierárquica e estava tudo definido, não é? Certo. Mas a partir daí tu tens que ser pessoa e começou a ser estranho essa cena de tu teres pessoas que de repente, só porque têm uma cena nos ombros, são automaticamente, entre grandes aspas, melhores que tu. Sabes que eu tenho uma expressão e que aplico não tanto no contexto tropa, mas no contexto do mais global que há, que é aquele tipo mija de pé como eu. Ok, sim, é um homem como eu, exatamente, é um ser humano como eu. Eu até posso fazer xixi sentado, mas o objetivo, ou seja, a forma como eu trato aquela pessoa é que de facto na hora H... Em cada episódio de Terapia Social vai haver uma confissão. Acabámos de assistir à confissão do Tiago. Espera que eu tinha uma preparada, mas assim tiraste-me a embalagem. Agora só no próximo episódio é que ele pode voltar a fazer outra confissão. Ia falar sobre cenas de cariz sexual e agora não vou poder falar então, vou ter que guardar para a próxima. Para a próxima, temos que arranjar sexo como tema. Opa, isso dá... Acho que vende. Vende de certeza, o sexo vende sempre. Sexo e armas vendem sempre. Mas termina. Não, mas é um bocado isso, ou seja, aquilo que há, e eu aprendi isso na altura quando comecei a trabalhar com artistas, em que tu começas a perceber que enquanto o artista está em cima do palco, ou atrás da câmara, ou na televisão, dentro da televisão, ou dentro de um CD, e tu pareces que o gajo é quase um deus, mas tu de repente começas a privar com ele e percebes que o gajo, há uma altura em que tem que dizer: olha, Tiago, espera aí um bocadinho, que eu à casa de banho. É só um gajo. O gajo vai à casa de banho como tu vais. Tal e qual. Ele senta-se na sanita para cagar, como tu te sentas tal e qual, para nivelar aqui a coisa. Tal e qual. Somos todos humanos. Exatamente. E certeza que o general da tropa, no dia em que está sentado na sanita, tem as calças pelos tornozelos como tu tens. E o meu problema lá, entre aspas, não era problema nenhum, é que eu sempre encarei as coisas dessa forma, num patamar de igualdade. E quando às vezes não conseguia lidar com isso, arranjava estratagemas para dar a volta à questão. Sim, acredito. Porque, vou dar-te um exemplo que é uma cena que eu me lembro muito bem. Isto foi logo no início, em 93, eu tinha que fizemos aquilo que era o curso de formação de formadores. Certo. Na altura, que não era curso de formação de formadores ainda, era curso de métodos de instrução. Na altura, a Marinha e o Exército foram os precursores em Portugal desse tipo de formação. Okay. Ou seja, portanto,
Obrigado, porque eu depois dei vários cursos de formação de formadores, portanto, muito obrigado. No início, eu também dei durante muito obrigado à tropa por me ter essa aberto formação. Exatamente. Mas a questão toda é que eu entro para o quadro permanente em 94, ok? 94, 95, ok, e vou tirar um curso desses. E no meu curso, na minha turma, havia tenentes-coronéis, havia majores, havia capitães, havia sargentos-chefes. São os gajos que estão-se a tirar hierarquicamente, é isso? Tu imaginas que eu sou o estagiário que entrou há 2 meses para a empresa e tu vais tirar um curso ou uma formação onde estás com o diretor de recursos humanos, o diretor de marketing, etc., que são iguais a ti. Naquele contexto são iguais a ti, são iguais a ti naquele contexto, são teus colegas de turma. Exatamente. O que é uma cena estranha. E eu tinha que dar uma aula prática, neste curso tinha que dar uma formação prática. Ok. E a maior parte das pessoas, ou dos meus colegas que estavam lá a dar essa formação, optavam por formações banais, ok, uma formação prática, desmontar e montar a caneta, BIC, não sei das quantas. E depois tu tinhas que fazer os passos, os processos e cumprir aqueles momentos da formação com a prática. Qual foi o teu tema? O meu tema foi como ser palhaço e aquilo que eu fiz foi, levei para aquela aula línguas da sogra, daquelas cenas que se sopram e que te esticam para a frente, nariz de palhaço e aqueles chapéus cónicos das crianças, das com festas de criança. para pôr no queixo. Com elástico para pôr no queixo. E então aquilo que eu fiz foi, a formação que dei aos meus superiores hierárquicos, portanto, e com desnível alto, foi, vocês têm que ser palhaços. Porque acabei por inverter, e é sempre possível inverter a questão, acabei por inverter a cena, e então eu vi pessoas que teoricamente eu tinha que olhar para elas com respeito nos corredores e na parada e fazer continência, e obriguei-as a entrar. Comportarem-se como palhaços. Completamente, e ainda lhes dei formação nesse sentido, não deixem que, eles normalmente trabalhavam com um anão, não deixem cair o chapéu porque o bico cónico pode magoar a cabeça do anão, tenham atenção quando soltam o elástico no queixo para não magoar. E a parte gira foi que houve alturas aí dessa formação de 20 minutos que eu tive que parar porque estava a chorar a rir. Acredito. E mais, eles divertiram-se para caraças, mas mesmo, ou seja, não houve aquela cena de se sentirem diminuídos. Isto foi muito giro, eles não se sentiram diminuídos no processo, eles divertiram-se, e até houve um tenente que no final, posso levar isto aqui para casa, que é para mostrar à minha filha. E isso é bom. Ou seja, há sempre formas de tu dares a volta à dor que tens, ou ao peso da hierarquia, porque todos nós somos seres humanos, e é um bocadinho por aí. Essa foi uma das cenas mais interessantes que eu tirei da tropa, mesmo, porque mesmo dentro de um enredo onde tu és o parente menor, ou estás mais abaixo na cadeia alimentar, sim, consegues sempre dar a volta, porque somos todas pessoas, é um bocadinho por aí. E cruzaste com algumas bestas também, ou eram todos gajos muito fixes? Cruzei-me, é incrível dizer isso, eu sou um sortudo caraças, porque em 23 anos de tropa, de exército, provavelmente cruzei-me para aí com 2 ou 3 bestas e foram facilmente desmontáveis. O que se calhar tem a ver com a minha perspectiva das coisas. Era aí que eu queria chegar. Foste tu que tiveste mérito nessa desmontagem, ou foi acaso, ou foi... Epá, não sei, sinceramente, eu acho que por norma a informação está sempre disponível. As vezes que eu desmontei, e sim, foi mérito meu de alguma forma, porque me sentia coçado e reagi, sim, não é? É como numa aula de karatê, há um momento em que te dão 2 chapos e que tu assentas as pancadas no corpo e sentes a dor e tens que reagir. Eu acho que me sentia coçado de alguma forma e reagi. Mas esta é a parte engraçada disso tudo, é que se nós partirmos do princípio que do outro lado, mesmo que esteja numa posição superior, está um ser humano, e esse ser humano tem portas das traseiras, tem formas de tu... Vai haver uma frase que tu lhe digas que o vai desmontar, se tu souberes isto, dá-te uma tranquilidade brutal. Okay. E aí nunca, quando fui confrontado, quando alguém veio para cima de mim com a hierarquia, e vieram algumas vezes, não muitas, felizmente, foi sempre facilmente desmontável, porque eu não me estava a sentir atacado, estava só a ver ali uma pessoa, um gajo a fazer o trabalho dele mal, se calhar na minha opinião, e que eu conseguia dar a volta à questão. Acho que foi um bocadinho por aí. Achas que foi isso que te fez, ou seja, por tu
Pelo menos aquilo que eu sinto é que tu globalmente falas bem da tropa. Como é óbvio, E eu sim. conheço várias pessoas que falam mal da tropa. Claro, também eu conheço muitas pessoas que falam mal da Achas tropa. que essas boas experiências é o que te faz dizer bem da tropa? E achas que... Não, eu acho que não são as boas experiências que te fazem dizer bem do que quer que seja, é a tua perspectiva. Eu vou dar um exemplo, eu estava aqui em Mafra no curso de sargentos, era duro, a nível Sim. físico, etc., a nível psicológico era duro. Havia pessoas com quem eu ia de fim de semana para casa no carro, apanhávamos boleia todos juntos, portanto organizávamos, não é? Como nas universidades, como em qualquer sítio, e havia gajos que se iam a queixar para casa o tempo todo, e havia outros que não. E aquilo que nós apanhávamos no corpo e vivíamos no dia-a-dia era o mesmo. Acho que é tudo uma questão de perspectiva, mesmo. Mas isso, nós vamos falar da perspectiva, falamos em relação a qualquer contexto, eu percebo isso. Mas há sempre coisas que te marcam mais pela positiva ou pela negativa. Achas que é só perspectiva? Eu acho que é tudo perspectiva, não é só, é tudo, ainda é pior. Eu vou dar um exemplo. Estás no carro, estás no meio de Lisboa, certo? O sinal ficou verde e tu não te despachaste a arrancar. Sim. E o gajo de trás começa-te a buzinar, que é uma coisa que nada comum em Lisboa, então, nada comum. Estás a ser irónico, temos que meter aqui uns chavões. Aqui. Alerta ironia. E então, tu tens duas, ou seja, o gajo começa-te a buzinar e tu tens duas formas de reagir, das duas uma, ou o gajo buzinou e tu vais armar-te em parvo com ele também, né? Entras no jogo dele, armas-te em parvo e ou não arrancas, ou começas a esbracejar, ou mandas vir, ou não sei o quê, ou então, num ar com alguma sobranceria, o que tu fazes é, coitado, se estás a buzinar é porque não tiveste o direito a sexo logo de manhã, ou tens uma má vida, ou és mal amado, Todas as opções aí são válidas, ok? Agora, imagina, tens um leque de 5 opções, ou de 3 opções, há umas que são válidas, há outras que, na minha opinião, não são. Certo. Tu podes arranjar, e aí entra a palavra perspectiva, não é? Tu podes abordar a questão de uma perspectiva, ok, vou diminuir o gajo, vou ser superior, deve ser uma vida sexual da treta, o pessoal normalmente está estressado. Tu podes arranjar uma perspectiva para tu encarares aquela situação naquele momento, para tu digerires essa situação naquele momento. E há perspectivas erradas, se calhar a perspectiva errada aí é cabrão e não sei o quê, e o que é que o gajo tem contra mim. Cara, não é errada, depende do teu contexto também. Não, acaba por ser errada, na minha opinião, porque os resultados são potencialmente mais graves, não é? E acontece de vez em quando. Há aqueles gajos que se desentendem no trânsito, saem cá para fora, depois há um que é muito grande, o outro é muito pequeno, um encolhe-se, vai-se embora e corre bem, a altura são do mesmo tamanho. Se são do mesmo tamanho, a coisa pode, tem a mesma dose de raiva e de recalcamento e torna a coisa mais divertida. Se calhar há um que tem uma arma, não Yeah. é? Portanto, agora, há sempre uma perspectiva da situação, em qualquer situação, e nós temos que admitir que há sempre uma perspectiva diferente. Tu estás a sentir uma merda relativamente a uma situação que estás a viver agora, e tu tens que admitir, ok, pode haver exatamente a mesma situação, exatamente a mesma merda que está a acontecer agora, eu, noutra situação, poderia reagir com uma perspectiva diferente. Eu no carro, há dias em que mando para o outro lado, né? Há dias em que praguejo também, em que mostro o dedo do meio e não sei o quê, porque foda-se, vai-te lixar. Há dias em que me rio, há dias em que arranjo a perspectiva de coitado, pá, a tua vida é pior que a minha. Porque a tua perspectiva muda conforme o estado de espírito em que tu estás naquele preciso momento. Porque o mundo muda, nós temos que mudar com ele, senão estamos lixados. Exatamente. Não temos outra hipótese. Mas está bem. E na tropa, ou noutro sítio qualquer, é exatamente a mesma coisa. Parece-me bem. Olha, eu tenho, é como digo, tens neste tema bastante mais experiência do que eu. Não que não tivéssemos já falado sobre este assunto, muitas vezes até sem gravar rigorosamente nada, outras vezes já foi um assunto salpicado noutros episódios, portanto, para quem está a ouvir este episódio pela primeira vez, entra aqui o nosso pedido para que, não é um pedido, mas é o encorajamento para que ouçam os episódios para trás, porque volta e meia, e
as referências à tua vida militar são Ou então são pode ser frequentes. um foda-se, vão lá, não é? Portanto, Ou então ouçam e acabou, cara. Exatamente. Ouçam esta merda que a gente precisa de estatística. Não precisamos, mas não, mas é sempre e é giro. terapia social, no fundo é um bocado isso. Nós estamos a fazer terapia aqui mútua, digamos assim. Eu estou, olha, sinto-me muito mais capaz nesta altura. E à vontade, e se calhar aquilo que a gente partilha pode divertir alguém, nem que seja por uns momentos, ou então até podemos criar aqui uma religião. Nhama. Ok, esse mantra aí tens que levar esse mantra à reunião mensal, que é para eu aprovar, porque não me bateu assim tanto. Levamos isto à Assembleia e depois logo se vê se é aprovado ou não. Mas sim, esta é a rentrée de terapia social. Estivemos aqui fizemos uma pausa estival. Sim. Que rima com social. Rima com social, era uma pausa necessária também, nós sentimos isso. Foi uma pausa claramente planeada. Sim. E neste momento nota-se, aliás, já temos o primeiro episódio quase no seu final e nota-se perfeitamente quais foram os motivos que motivaram a pausa. Foi para que nós pudéssemos voltar exatamente desta forma. Tal e qual. E agora é só seguirem-nos onde? Basicamente, se vocês forem a terapiasocial.pt, vocês podem encontrar os links para todo lado, os Spotifys e os podcatchers e tudo isso, podem seguir-nos lá. Temos lá as redes sociais também, redes sociais que são mantidas pela nossa equipa, pela nossa entourage. Sim, eu vou ter uma reunião daqui a pouco sobre esse assunto. Uma entourage vastíssima, exatamente. Aliás, só isso é que faz com que a nossa máquina isso, continue. mexe connosco, de facto. E de resto é isto, nós temos novidades, estamos aí a conjecturar algumas novidades, nomeadamente nas pessoas que acham e que nos seguem desde o episódio 0 ou desde o episódio 1, portanto fiquem connosco e assistam aos próximos episódios. Não só essas, temos que recrutar toda a gente, mais mas eu pessoas. estou-me a lembrar daquelas pessoas, os nossos fiéis seguidores, caso não seja o vosso caso, têm ainda algum tempo para ouvir todos os episódios para trás e fingirem que nos seguem desde o primeiro momento. Ou então podem passar no Instagram Terapia Social Podcast. Pronto. Sem E no fim, ok? Só com T. Sigam-nos e o primeiro a mandar uma mensagem, se calhar nós vamos convidá-lo ganha para uma coisa, connosco. ganha qualquer coisa, é isso, ganha qualquer coisa. Momentos de conversa connosco. Sem dúvida. Porque, acima de tudo, queremos fazer terapia social e para fazer terapia social não nos podemos cingir a nós de uma rede, precisamos de uma, não é uma rede social agora, é pelo menos três, toda a gente, pelo menos um, sim, pelo menos mais um. Mas quando se fala agora em rede social parece que só estamos a falar do Facebook, do Instagram mas quando falamos de uma rede social são pessoas que estão ligadas de alguma maneira e que socializam, portanto, para é nesse ser social basta 2 ou é melhor 3? Para ser social basta 2, a nossa terapia social bastamos 2. É verdade. Mas uma rede social convém que seja quantos mais melhor, portanto nós vamos querer amanhã 3, no dia a seguir 4, no dia a seguir 5 e daqui a algum tempo 1 milhão. E se calhar eu ia levar aqui um pouco mais as expectativas, que é, perguntem o que quiserem e nós não respondemos, nós temos solução. Mais nada. Até para a semana. Até para a semana.